Curso de Educação Mediúnica, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Educação Mediúnica, livro 2. E nós já estamos na 9ª aula. E hoje a gente vai falar da influência do meio sobre os médiuns. E começamos. Os espíritos estão incessantemente ao redor do homem, em ligação mental, interferindo em suas ações, reuniões, seguindo-os, evitando-os, conforme seja sua afinidade fluídica, sua simpatia ou antipatia. O médium é o intérprete, o instrumento dos espíritos, e sua faculdade mediúnica nada mais é do que um meio de comunicação. Consequentemente, a ação do médium depende do meio em que se encontra, dos objetivos das reuniões, da elevação moral dos encarnados e desencarnados, da afinidade fluídica entre o médium e o espírito comunicante, da boa ou má preparação do ambiente, etc. As reuniões fúteis A reuniões fúteis comparecem espíritos levianos e brincalhões. A reuniões sérias, espíritos elevados. Kardec perguntou se os espíritos superiores procuram encaminhar ideias sérias às reuniões fúteis. Como resposta, foi-lhe dito no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 21, no item 231, que os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, de boa mente, vamos, ainda mesmo que aí só instrumentos medíocres encontremos. Não vamos, porém, aos meios instruídos onde domina a ironia. Em tais meios é necessário se fale aos ouvidos e aos olhos. Esse, o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Convém que aqueles que se orgulham de sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. O meio exerce enorme influência sobre a natureza das manifestações inteligentes. Meio aqui não é espaço, local, condição atmosférica ou ambiente, mas o conjunto de qualidades morais e objetivos de espíritos e encarnados interessados na reunião mediúnica. Assim, onde quer que haja uma reunião de homens, há igualmente em torno deles uma assembleia oculta que simpatiza com suas qualidades ou com seus defeitos. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 21, item 232. A ação do médium é de fundamental importância para a formação desse meio, que deverá influenciá-lo, porquanto os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 20, item 227. Como se viu na lição anterior. A bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais são qualidades que atraem os bons espíritos. E o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria são defeitos que os afastam, mas que atraem os espíritos inferiores. Necessariamente não basta que uma assembleia seja séria
para receber comunicações de ordem elevada, como também não basta que seja fútil para ali só existirem comunicações fúteis. Um espírito elevado, se for evocado numa reunião fútil, poderá proferir ali palavras de elevação como a um chamamento às ovelhas desgarradas, e não sendo ouvido nem compreendido, afasta-se, deixando aos outros o caminho livre. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 21, item 232. Em resumo, diz Kardec, as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias preconcebidas. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 221, item 233. Para esse meio tornar-se melhor ainda, devem os participantes da Assembleia preparar-se para o trabalho mediúnico, mantendo pensamentos elevados, objetivos e sadios e conversação construtiva, evitando alimentação excessiva, bebidas alcoólicas, fumo, tendo consciência de seu trabalho na ligação com os espíritos, fazendo reforma íntima, evangelizando-se e mantendo alto padrão vibratório, mantendo fidelidade aos compromissos assumidos, observadas as condições, os serviços mediúnicos serão sempre protegidos pelos bons espíritos, em nome de Jesus, e a influenciação será sempre boa, pois a prece, a meditação elevada, o pensamento edificante refundem a atmosfera purificando-a. André Luiz, nos Missionários da Luz, no capítulo 5, que fala sobre essa parte. E, bom, a influência do meio sobre os médiuns. É tudo isso, né, gente? A gente precisa se preparar para uma reunião mediúnica. Mas aí a gente está falando de reuniões mediúnicas, né? Mas a gente precisa se preparar o tempo inteiro para os locais onde a gente vai frequentar. Então, se nós queremos estar com espíritos bons ao nosso redor, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, mental e espiritual. Então, quando ele recomenda aqui, não fumar, não beber bebida alcoólica, no dia que você vai fazer os atendimentos, o trabalho mediúnico, é porque, sob essas condições, a mediunidade e a pessoa, né, pode não estar muito bem, ou seja, baixa sua vibração e vai atrair outros tipos de espírito. Então, quando ele fala para a gente fazer a nossa reforma íntima, é porque nós precisamos nos conhecer, a gente precisa estar bem moralmente, a gente precisa se trabalhar nossa parte moral, para sermos pessoas boas dentro e fora do centro, dentro e fora do nosso trabalho. Porque não adianta a gente trabalhar com a nossa mediunidade e sair da sala da mediunidade já falando mal do coleguinha do lado, julgando o próximo. Porque daí, onde está o orar e vigiar? Orar a gente faz bastante, né? A gente ora, a gente pede o tempo inteiro, mas e a vigília? A gente precisa vigiar os nossos pensamentos e as nossas ações. Como a gente falou na aula passada, a gente precisa ser coerente com as nossas palavras e as nossas ações. Porque nós somos muito bons para dar conselhos para o próximo, mas a gente é muito ruim para seguir o nosso próprio conselho que a gente deu para o próximo para fazer por nós, não é? Então, tudo ao nosso redor nos influencia, mas nós temos o controle do nosso corpo, do nosso pensamento. Então, nós somos o limite para essas influências. Então, a gente precisa fazer com que isso chegue ao nosso consciente para que nós nos mudemos, nos transformemos
e não não permitamos que essas influências sejam inferiores. Bom, a parte 2 do nosso estudo de hoje fala sobre a mediunidade e psicoterapia. E define psicoterapia como o tratamento de doenças por métodos psicológicos como a persuasão, sugestão, hipnose e psicanálise e os processos que dela derivam. A finalidade da psicoterapia é restabelecer o equilíbrio emocional perturbado. Diz Emmanuel, os médiuns como elementos de ligação entre a vida espiritual e o plano físico serão sempre solicitados a dar uma palavra orientadora nas questões multiformes que afetam as pessoas que os procuram. Daí a indicação de exercitarem alguns princípios de psicoterapia e relações humanas. A intensa vida moderna na Terra generalizou a carência de roteiros, planos, programas e observações para as criaturas deprimidas, tímidas, céticas, recalcadas, frustradas em geral. Na verdade, inicia-se o esforço na tarefa mediúnica pelo passe, pela psicofonia, pela psicografia ou pelas formas variadas de assistência aos sofredores da alma e do corpo. Estudam-se algumas atitudes que favoreçam a manifestação das entidades amigas no auxílio a terceiros pelo conselho simples e natural. Paciência e perseverança no bem devem estar conjugadas constantemente na expressão e na boa vontade. Não demonstre estranheza ou perplexidade ante as revelações ouvidas, para que não esmoreça a confiança do coração que se abre a você. Predisponha-se com todos os recursos de seu campo mental a simpatia pelos irmãos que lhe pedem a opinião sem mostrar-se superior. Cultive invariável atenção perante as confidências alheias, testemunhando o maior interesse afetivo pela solução aos problemas do interlocutor, seja ele quem for. Envie esforços para que a criatura exponha em pormenores e calmamente o caso que lhe motiva a preocupação, a fim de que possa ajudá-la através da mais ampla visão dos fatos. Evite julgar ou censurar precipitadamente quem confia em você, mesmo com reprovações inarticuladas. Restrinja as indagações aos assuntos e momentos absolutamente necessários. Pesquise os postulados básicos do Espiritismo, argumentando as ocorrências em exame sob o crivo do discernimento espírita e exaltando a responsabilidade pessoal ante a existência eterna. Sempre que possa, indique um núcleo de serviço espiritual compatível com as afinidades e necessidades da pessoa que comparece em busca de concurso fraterno. Resguarde em segredo aquilo que não deva ser revelado, mantendo discrição e respeito para com todos os nossos irmãos em experiência. Jamais force resoluções taxativas nesse ou naquele sentido, mas exponha os vários caminhos possíveis com as suas consequências prováveis e deixe que o livre-arbítrio dos companheiros escolha o que mais lhe convenha. Sustente equilíbrio, entendimento e bondade em suas manifestações, para que a autoridade moral e espiritual lhe favoreça o trabalho. Leia constantemente para melhorar os processos de análise das almas e suas técnicas de expor as soluções mais justas conforme o seu modo de entender. Sobretudo,
Saiba que são inimagináveis as possibilidades de socorro de um encarnado confiante no alto e consciente de seus recursos íntimos, quando ligado aos bons espíritos que nos estendem a inspiração e o amparo da vida superior. Adorei essa parte da aula, só para constar. A gente precisa entender, né, que quando uma pessoa pede ajuda para nós, quando nós estamos no lugar de quem vai auxiliar, principalmente quando a gente trabalha num centro espírita, né, e as pessoas sabem que a gente trabalha ali, ou a gente trabalha com a mediunidade, ou com atendimento, que seja, que as pessoas nos buscam para auxílio, né, a gente precisa saber ouvir. É a primeira coisa que a gente precisa saber fazer. Se calar e ouvir atentamente o que essa pessoa precisa dizer. Porque se essa pessoa chegou até ali, é porque ela já foi em busca de outras respostas, é porque ela teve coragem de chegar até uma solução, uma possível solução. Então, não cabe a nós darmos conselhos pessoais, mas cabe a nós ouvirmos e acolhermos, né? Então, essa é uma grande lição que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Não é falar, se eu fosse você, ou comigo também aconteceu tal coisa. Essa pessoa não quer ouvir a sua história, ela quer ser ouvida. Muitas vezes, as pessoas buscam um centro espírita, ou um médium, ou uma pessoa, né? Em busca de uma resposta, de uma solução para o seu problema. Ela quer um comprimido que vá resolver essa questão que ela está passando. E não somos nós que temos a solução para esses problemas. A maioria das vezes, ou 100% das vezes, é essa pessoa que precisa fazer essa análise. É ela que vai saber o que é melhor para ela, e não nós. E não o médium da casa. Mas podemos auxiliá-la de forma fraternal a ponto de fazer com que ela vá por um bom caminho. Então, indicar sempre a reconstrução moral, a melhora moral, ensinar esse caminho que nos ensinou Jesus. Então, quando ele fala aqui, predisponha-se com todos os recursos de seu campo mental à simpatia pelos irmãos que lhe pedem a opinião sem mostrar-se superior. Isso aqui é tão importante porque a gente já está se colocando num nível acima quando uma pessoa pede a nossa ajuda. Porque a pessoa é o ajudado, nós somos quem vai ajudar. E daí já existe esse degrau. No entanto, a gente não precisa se parecer superior. Porque nós não somos melhores que ninguém, nós também cometemos erros. Só que naquele momento, quem precisa de ajuda, quem está clamando por ajuda, não somos nós. Talvez até, às vezes, no mesmo momento em que a gente também precisaria clamar ajuda. Mas aí a gente vai estar numa posição de quem ajuda, e não de quem necessita de ajuda. Então, que nós sejamos humildes, que a gente não precise se elevar diante do outro para que a gente consiga auxiliá-lo. Então, prestar muita atenção em ouvir, em fazer com que chegue a essa pessoa o amor, a palavra amiga, aquele abraço espiritual,
né? E ao mesmo tempo pedir o auxílio espiritual para que essa pessoa seja auxiliada, porque não somos nós que auxiliamos, né? Nós somos somente um meio. Isso é muito importante dizer. Apesar de nós estarmos ali sendo utilizados como instrumentos, nós somos somente um meio. Então vamos nos colocar como iguais. E quem está fazendo a parte do auxílio é o plano espiritual. E essa pessoa vai receber de acordo com o seu merecimento. Espero que tenha servido para vocês essa reflexão. E lembrando sempre, estudem Kardec, estudem o Livro dos Médiuns. Façam as práticas, sim, em casas espíritas que tenham curso de educação mediúnica e que seja uma casa séria. Eu fico por aqui, na semana que vem tem mais. Um beijo, fiquem com Deus. Curso de Educação Mediúnica Livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.